Tá, então vamos assumir, primeiro vamos assumir que nós já tenhamos essa função pronta, menores. Vocês entenderam o que é essa função menores que eu estou falando aqui? Ela só fala quantos ou fala quais? Não, diz só quantos. Por exemplo, se eu disser assim, menores do que 9, nessa lista aqui, 10, 9, 12, aí ela retorna 0. Não tem ninguém que é menor do que 9, certo? Se eu disser assim, isso aqui eu uso, né? Exemplo de uso. Se eu disser assim, menores do que 12, nessa lista aqui, 10, 9, 12, aí ele vai dizer aqui 2. Se eu tiver essa função, eu já sei como colocar os elementos aqui na lista. Né? Eu já sei a ordem deles. Né? Ok? Então, vamos fazer essa função, essa menores aqui. Como é que nós poderíamos fazer essa função usando o list comprehension? Um definir. Alguém tem uma dica de como fazer? Seria assim, imagina que toda vez que eu encontrar um elemento que seja menor do que esse que eu estou procurando, eu gero um elemento na lista que seja um true, por exemplo. Né? Então é assim, ó. Vou fazer assim, menores, o elemento e a lista. Né? Então, eu poderia fazer direto assim, ó, se for menor do que x. E quem é x? Tal que x seja os elementos da lista. O que vai acontecer? Ainda não está completa, tá? Eu preciso completar uma coisa. O que vai acontecer se eu chamar assim, por exemplo, menores, 9, essa lista aqui, 10, 9, 12. Então, esse LST vai ser 10, 9, 12, o E vai ser 9, né? Aqui, ó, 9, aqui, 10, 9, 12. Certo? Aí, o X vai assumir primeiro quem? O X vai assumir esses valores aí, 10, 9, 12. Primeiro ele vai assumir o valor 10. Aí vai ser testado aqui. 9 é menor que 10? Né? Menores. 9. 9 é menor que 10? Não, não. Aí não geraria, porque falhou, né? Não, peraí. Não, assim não daria. Geraria assim, false, né? False, aqui, false. Né? Geraria isso aqui. Porque ia ser o resultado desse teste aqui. Né? Não é isso que eu quero. O que eu quero é gerar só se for true. Então, eu vou colocar assim, vou jogar esse teste para cá, ó, colocar como restrição o teste. Vou colocar para cá, desde que o E seja menor do que X. E colocar o true aqui. Ou então o X, tanto faz. Né? Poderia colocar o X, gerar os elementos que sejam menores do que. Mas se eu não precisar saber quem é o elemento, eu posso colocar true. Né? Aí nesse caso, não tem ninguém que atenda essas restrições. Aí vai gerar a lista vazia. Né? Nesse caso aqui, ele vai gerar a lista vazia. Não tem ninguém que seja menor do que 9. Né? Aí como é que eu posso saber quantos elementos são menores do que 9? Para você saber o tamanho da lista. Então eu posso pegar, nós já definimos uma função comprimento, né? Mas existe também uma função primitiva chamada length, que dá o comprimento que está ali. Então seria só colocar o length aqui na frente. Ó. Aí nesse caso ele retornaria 0. O comprimento da lista vazia, 0. Tá? E qual seria o resultado se eu tivesse aqui, por exemplo, 12? O X assume 10 primeiro. 12 é menor do que 10? Não. Então não gerou nada. Aí o X assume 9. 12 é menor do que 9? Não.
Não, desculpa, é o contrário. 10 esse teste aqui está errado, né? Está errado. Não, tá certo. 12 é menor do que 10? Está errado, teria que ser maior aqui. Né? Tá certo? Teria que ser maior aqui. Não é isso? X menor que é. Ou então inverter. Ele não gera, na vez anterior ele não geraria lista vazia não. Porque o 9 ia dar 9 é menor do que. Ele geraria uma lista com 2 elementos. Né? O 9 é menor do que 10 e o 9 é menor do que 12. Seriam 2 pulos. Então aqui tem que ser maior. O 9 não é maior do que ninguém. Aí geraria lista vazia. E o 12 é maior do que 2 elementos, do que o 10 e o 9. Né? Então geraria uma lista com 2 elementos. Eu acho que isso daí vai dar erro de sintaxe, vai falar que o X é variável indefinida. Não, porque o X está sendo associado aos elementos da lista por esse tempo. Quando eu chego aqui, o X já está definido aqui. Como é que você lê isso aí? Eu estou definindo uma lista que tem como elementos Então, aí ficaria true. true, tá o quê? O X tá o quê? X seja os elementos dessa lista e o X seja menor do que o E, que é um parâmetro aqui. Porque quando eu chamasse desse jeito, ele iria gerar, olha, o 12 é maior do que 10, sim, então gerou um true. 12 é maior do que 9, então gerou outro true. 12 é maior do que 12, não. Então, a lista resultante seria isso. Aí o comprimento dessa lista daria 2. Então, isso aqui seria 2. Certo? Então, eu poderia fazer isso recursivamente também. Daqui a pouco a gente pode fazer recursivamente para vocês terem mais um exemplo. Mas usei list comprimento aí. Aí agora, eu posso... Como é que eu poderia agora, sabendo disso, eu posso dizer assim, olha, o primeiro elemento aqui vai ser o cara daqui que não tem ninguém menor do que ele, né? Vai ser o elemento de índice 0. Certo? O segundo vai ter o que vai ser aquele que tenha um elemento menor do que ele. O terceiro seria o que tenha 2 elementos menores do que ele. Como é que nós podemos fazer? Bem, esse ele precisa ser um elemento dessa lista aqui, x, y, z, né? Certo? Eu quero gerar quantos elementos? Eu quero gerar tantos elementos quanto tem nessa lista. Então, eu faria assim. Vou colocar, depois a gente vê, eu quero definir o índice desse elemento aqui. Esse índice vai variar de 0 até o comprimento da lista. Até, no caso, eu vou jogar direto esse resultado, eu sei que o comprimento da lista menos 1 é 2, né? São 3 elementos, o comprimento da lista. Tá? O resultado vai ter 3 elementos. O índice do primeiro é 0, o índice do segundo é 1, o índice do terceiro é 2.